Bem-vindos a todos. É muito bom estar aqui hoje e também é maravilhoso ver tantas pessoas nessa sala. Eu entendo que nós temos quase 200 pessoas hoje também online de 18 países. Então, paciência, por favor, porque nós temos também interpretação para vocês. Mas eu não posso nem dizer o quanto eu estou animada com tudo isso, e o dia de hoje, o que ele representa para nós e também para o Jam, e também para o Discover Nikkei ou Descubra Nikkei. Esta é a atividade de início das celebrações do 20º aniversário do Discover Nikkei ou do Descubra Nikkei. São 20 anos de uma programação inovadora e animadora que trata da diáspora japonesa em todo o mundo. Tem sido uma plataforma extraordinária que é administrada pelo JAM. E nós temos histórias incríveis sobre as famílias, os migrantes japonesas e também sobre os descendentes em todo o mundo. Cultura, comida, e são histórias incríveis que realmente representa essa comunidade internacional e que continua também a sua aventura pelo globo, nessa diversidade cultural, e continua a explorar também as misturas locais e globais em termos de identidade. Isso é o que une as pessoas pelas direções. E nós temos muitas coisas interessantes com o Descubra Nikkei, mas nós também temos aqui um site totalmente novo que foi relançado. Nós temos um rico conteúdo que tem sido distribuído ao longo de todos esses anos, e é um conteúdo que foi criado e dirigido também pelos nossos usuários. Nós temos editores em todas as partes do mundo, nós temos escritores também e colaboradores de todas as partes do mundo. E é uma grande equipe aqui no Jam que reúne tudo isso. Eu gostaria de apresentar para vocês depois a equipe que é presidida ou coordenada pela Yoko. Tem sido realmente uma plataforma muito poderosa que nos tem permitido fazer as conexões, entender a experiência Nikkei local e também, principalmente, ligar a experiência Nikkei nacionalmente e também internacionalmente. Como eu disse, este é o 20º aniversário do Descubra Nikkei. Nós temos a felicidade de ter tido uma equipe maravilhosa do JAM que criou isso e que mantém esse projeto em andamento. Nós fizemos quase uma completa revolução para transformar o nosso site e também a experiência dos usuários. Isso não teria sido possível se não fosse também pelo apoio que nós temos recebido da Nippon Foundation, principalmente também da doação generosa que nós temos recebido ano após ano. E em nome de todos nós aqui e também do JAM, nós temos uma grande gratidão à The Nippon Foundation. Sem o apoio deles e principalmente e também sem essa geração de apoio, nós não poderíamos realizar todas essas atividades porque afeta essa profunda comunidade em todo o mundo durante esses 20 anos. Nós temos esse festival hoje, alguns de vocês já estão hoje desde manhã conosco, participando do Discover Nikkei Fest. Nós temos experiências, atividades familiares, muitas outras coisas mais, mas nós temos também excelentes workshops sobre genialidade, sobre histórias, contar histórias de família. É um dia maravilhoso para conectar essas diferentes peças da cultura. E um grande agradecimento também aos nossos patrocinadores do festival, isso incluindo, claro, a The Nippon Foundation, The Port of Long Beach, Orion, e também o generoso apoio de Akira e Hisako Nerio Imamura. Sem eles, nós não poderíamos ter trazido os painelistas de todas as partes do mundo. Realmente estamos tremendamente animados com tudo isso. Também um grande agradecimento ao nosso The Raffle Shimpon, que é também o nosso patrocinador de mídia. E também nós temos recebido doações de diferentes partes, da Yakult também, Morinaga, Aquamar, Orion Breweries,
o Daily Foods, Itoei, Norte América, América do Norte, Bandai Namco e a Kings Hawaiian. E eu espero não ter esquecido ninguém. E como muitos de vocês sabem, nós estamos com as galerias fechadas para o público, porque estamos fazendo um grande processo de reforma e nós temos a, a exposição permanente que conta a história dos nipo-americanos e a sua imigração até a atualidade. E isso mostra também as profundas conexões da comunidade nipo-americana com as outras comunidades. Então, este é realmente o primeiro grande evento que nós estamos realizando desde que nós tivemos que fechar os nossos pavilhões. E nós temos aqui o nosso programa Jam on the Go, que também está aberto às comunidades, não somente da Califórnia e tampouco somente dos Estados Unidos, mas também de todos os países, também inclusive dessas pessoas de 18 países que estão aqui hoje. Então, por favor, aproveitem para também fazer uma visita ao Jam on the Go e também ao museu para ver quais são as programações que vão estar disponíveis para vocês. Grande parte desses programas vão ser realizados também nos próximos meses. Eu espero ver todos vocês no On the Go, presencialmente ou também online. Nós também temos muita programação virtual e também é uma grande honra para mim apresentar para vocês a Yoko Nishimura, que é a gerente de projetos do Descubra Nikkei. Ela é uma das pessoas que ajuda todas as pessoas e tem ajudado ao longo de todos esses anos. Realmente ela tem trabalhado com essa equipe que é o cerne de todo o trabalho que nós temos realizado, além de todos os excelentes, extraordinários voluntários que hoje também estão distribuídos por todas as partes do mundo. Ah, nós temos muitas outras Yokos aqui. Eu não sei se vocês podem ver o pessoal. Por favor, pessoal, vocês podem levantar a mão, onde é que vocês estiverem. Nós temos web developers, criadores de conteúdo, escritores, editores, ilustradores. É uma equipe incrível, maravilhosa. E também nós temos aqui os voluntários que também doam o seu tempo para trabalhar no Descubra Nikkei e também o pessoal que trabalha online, que tem nos ajudado. Muito obrigada a todos vocês, mas nada disso teria sido possível sem a Yoko. Então, é um grande privilégio poder te apresentar, Yoko. Obrigada, Anne. Boa tarde. Muitíssimo obrigada por estarem aqui hoje para celebrar o nosso 20º aniversário. Estou muito feliz pela continuidade desse projeto. Eu sou Yoko Nishimura, gerente de projeto do projeto Descubra Nikkei. O projeto Descubra Nikkei é do museu, baseada na comunidade internacional. É uma rede que compartilha as histórias dos Nikkeis, das pessoas de ascendência japonesa que migraram para diferentes lugares do mundo. Então, muito obrigada à Fundação Nippon por seu generoso apoio ao museu e ao Descubra Nikkei, e também, especialmente, eu gostaria de agradecer a Kira e Sakunerio Imamura, a sua família. Então, muito obrigada. Antes de iniciar nossa discussão em painel, eu sei que vocês querem ouvir histórias, mas eu gostaria de explicar ou apresentar o projeto. Então, lançado em março de 2005, o Descubra Nikkei celebra a diversidade cultural e explora as identidades globais e locais. O site está disponível em 4 idiomas: inglês, espanhol, português e japonês. Os principais países que acessam os nossos sites são os Estados Unidos, Japão, Brasil, Peru e Canadá. Ao compartilhar histórias Nikkei de todo o mundo, o Descubra Nikkei conecta gerações e comunidades. Estamos muito felizes por comemorar o 20º aniversário do Descubra Nikkei este ano. Nos últimos 20 anos, nós
Oferecemos uma grande variedade de histórias de um grupo diversificado de colaboradores. Eles representam uma ampla gama de regiões. Publicamos histórias, entrevistas. Também temos o nosso programa. Nós temos planos de ter mais programas durante o ano. Esperamos que vocês participem conosco e que usem a nossa plataforma para que ela permaneça vital no compartilhamento e na preservação de histórias únicas. Também temos o álbum Nikkei com um novo desenho. Os usuários vão poder postar suas próprias fotos e vídeos. Em breve vamos lançar um diretório da organização de Nikkei. Assim, eles podem criar suas páginas e postar anúncios ou avisos, informações sobre eventos, press releases, oportunidades de emprego, etc. Continuaremos a implementar novas possibilidades para fortalecer a nossa comunidade internacional e aumentar a ligação entre Nikkeis no mundo inteiro. Também incentivamos vocês a se registrarem, se inscreverem para receber o nosso boletim por e-mail e assim e também podem nos seguir nas redes sociais. Vão ficar a par do que for acontecendo. O Descubra Nikkei Fest dá início a um ano de comemorações do 20º aniversário. Criamos este evento para mostrar diferentes aspectos do trabalho mais amplo do Descubra Nikkei. A feira da comunidade, que está ali fora, reúne organizações e comunidades, assim como o nosso novo site e o novo diretório das organizações Nikkei foram projetados para fazer. Os nossos workshops sobre história de família, o painel de discussão de hoje, incentivam as pessoas a compartilhar suas histórias de diferentes maneiras. Convidamos vocês a compartilharem suas histórias conosco, enviando um artigo para o jornal ou postando suas fotos e vídeos. Por fim, a nossa recepção, após esta discussão, será uma celebração da comunidade, oferecendo um espaço para refletir, para se reunir e para construir relacionamentos. Também estamos muito felizes em anunciar que hoje lançamos a nossa campanha 20 por 20 para nos ajudar a compartilhar histórias e construir fortes laços globais na comunidade Nikkei para os próximos 20 anos. Agora, gostaria de dar as boas-vindas ao painel de discussão de hoje. Além de todos vocês que estão aqui conosco no Fórum Democracia Tatiushi, o programa também está sendo transmitido ao vivo pelo Zoom. Temos participantes do mundo inteiro, com inscritos do Brasil, do Peru, do Canadá, da Austrália, da Argentina e até mesmo de Cuba, de Hong Kong, de Porto Rico e muitos outros lugares. Agora permitam-me apresentar Naomi Hirahara, a moderadora do painel de discussão de hoje. Ela é autora vencedora do Prêmio Edgar de várias séries de mistério e contos noir, mais conhecida por seus mistérios históricos Clark and Division e Evergreen. Colaboradora de longa data do Discovery Nikkei e ex-jornalista do The Hafu Shimpo. Ela escreveu vários livros de não ficção, inclusive o premiado Terminal Island, Lost Communities on America's Edge, e fez a curadoria de exposições. Seu próximo mistério, de Japantown, será ambientado em Pasadena, na Califórnia, em 1903 e será lançado em fevereiro de 2026. Naomi, muito obrigada por sua dedicação à nossa comunidade Nikkei e por coordenar esse painel de discussão de hoje. Muito obrigada, Yoko. Mensore, Yoko-so. Bem-vindos. Bem-vindos.
Com a tradução simultânea, alguns de vocês podem ter me ouvido dizer bem-vindo, 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 bem-vindo. Bem-vindos ao painel de hoje. Eu quero dar as boas-vindas a esse painel de discussão sobre o compartilhamento de histórias internacionais de famílias Nikkei. Temos um grupo incrível de pensadores e artistas Nikkei do mundo todo: Andrew Hasegawa, Mitch Roma, Gus Hokama, Harumi Lopes Riga e Jorge Okubaro. Eles vão compartilhar seu trabalho de pesquisa, interpretação e compartilhamento das histórias de suas próprias famílias. Eu sei que todos temos histórias. Estamos muito felizes por ter aqui todos os participantes do painel. Muito obrigada por estarem aqui. Começaremos hoje com cada palestrante compartilhando um pouco de sua história e de sua própria conexão com as histórias da família Nikkei. Em seguida, passaremos a uma discussão com o moderador. Por fim, abriremos a palavra para perguntas do público. Então, lembre-se das suas perguntas. Os que estão participando via Zoom também poderão fazer perguntas escritas no chat. Vocês podem escrever as suas perguntas no chat a qualquer momento e em alguns momentos nós vamos lá pegar as suas perguntas. Eu gostaria então de iniciar nosso painel com o nosso primeiro orador, Andrew Hasegawa. Ele é um Nikkei da Austrália de quarta geração. Aposto que vocês não sabiam que existe um Nikkei Austrália. Ele Ele administra uma empresa de artigos de estilo de vida japoneses. Ele é membro da Nikkei Austrália e bolsista residente em 2023 da Past Wrongs, Future Choices. Possua pesquisa sobre a luta dos Nikkeis pela liberdade do encarceramento na Austrália e nos Estados Unidos. Então, agora teremos a Andrew Hasegawa. Muito obrigado pela gentil apresentação. Então, primeiro eu quero agradecer rapidamente a Discover Nikkei. Foi uma honra inesperada ser convidado a vir aos Estados Unidos para falar com vocês. Eu estou encantado. Eu vou começar contextualizando a experiência dos japoneses na Austrália, dessa imigração. A imigração do Japão começou em 1873. Uma pessoa e seu filho, eu não sei se era adotado ou biológico, foi quando Sakuragawa e seu filho Togawa chegaram em 1873. Depois veio uma série de japoneses imigrantes. E essa série começou a se acelerar quando os mergulhadores de conchas de pérola começaram a chegar. O negócio cresceu, os mergulhadores japoneses foram essenciais para o sucesso do setor. Não apenas mergulhadores, também houve muitos imigrantes japoneses trabalhando no norte da Austrália. E também uma comunidade em Sydney, trabalhando em empresas comerciais e facilitando a exportação de lã australiana para o Japão. Era um mercado enorme. Houve também outras exceções. Por exemplo, o meu bisavô, ele mesmo, ele foi para o sul, o que não era comum. Ele chegou à Austrália para ter uma formação, uma educação, para melhorar seu domínio do inglês. Eu vou falar sobre ele, mas antes eu gostaria de dizer que no dia 1º de janeiro de 1901, a Federação da Austrália se tornou um Estado-nação. Isso teve implicações para a imigração para a Austrália. No mesmo ano, a Lei de Restrição de Imigração foi aprovada em 23 de dezembro de 1901. Seu objetivo era manter a Austrália branca e
os britânicos insistiram nisso, quase e parou a imigração do Japão. Então, os mergulhadores de pérolas poderiam vir como uma exceção, como uma isenção. Eles não tinham direito de permanecer com uma residência de longo prazo. Continuaram a chegar, particularmente no norte da Austrália, na cidade de Broome, e também nas Ilhas Trussas. Então, no caso do meu bisavô, meu Setsu Taro Sekawa, ele nasceu em Otaru, em Hokkaido, e em 1871 só se tornou uma vila em 1861. O pai dele era samurai e, como muitos samurais desempregados, ele foi participar da Comissão de Desenvolvimento de Hokkaido e ele estava trabalhando em Otaru. Sua esposa, Matsu Koike, era de Tóquio e eu imagino que meu bisavô passava muito tempo com os parentes de sua mãe e ali ele foi à escola, recebeu uma educação. Ele recebeu uma boa educação. Eu vi o currículo dele num diário, sua caligrafia no diário, uma beleza, muita prática. Ele veio à Austrália para aprender inglês, mas antes disso ele foi professor trabalhando na região de Kansai. Tenho aqui um cartão de membro de uma organização educacional de Kyoto. Ele era membro dessa organização, não sabemos muito mais do que isso. Ele chegou à Austrália com a intenção, provavelmente, de voltar depois. Ele era filho mais velho e havia muitas expectativas em relação a ele, que ele cuidaria de seus pais, não é? Quando idosos. Seu pai faleceu em 1907 e eu imagino que ele sofreu uma fortíssima pressão para voltar. E por que não voltou? Porque ele se casou e constituiu família, teve 3 filhos. O meu bisavô era o mais velho dos 3 e, afinal, ele nunca voltou ao Japão. Sua mãe e a sua família japonesa cortou as relações com ele, provavelmente em 1912, porque ele não estava fazendo o que se esperava que fizesse. E aí, então, ele começou também a administrar lavanderias. Na verdade, ele já fazia isso quando ele era o o dono disso em torno de 1901. Ele era de uma família que era muito abastada de Melbourne. Mas ele não ficou com eles por muito tempo e também isso porque essa empresa pagava muito mal os seus funcionários e muitos deles eram japoneses. Também porque eles confiscavam os passaportes dos trabalhadores. Então, com isso, ele conseguiu recuperar o seu passaporte e depois ele então passou a trabalhar no Museu de Imigração em Melbourne. E por que eu posso dizer isso? Mais ou menos em 1914, a esposa dele o deixou com 3 filhos, o terceiro tinha mais ou menos 3 ou 4 anos de idade, então deve ter sido realmente um período muito difícil. Dos registros de arquivo, o que sei é que ele foi com foi morar com um amigo que era um alfaiate, ele morava em Melbourne, e mais tarde ele foi para a cidade de Geelong. E antes ele já tinha também vivido com um amigo antigo. Em algum momento ele conseguiu montar a sua própria lavanderia. A ordem cronológica dos eventos é mais ou menos essa, e no meados de 1920, ele de repente ficou com ele realmente tinha muito dinheiro, ele comprou uma casa, ele também comprou ou montou o seu próprio negócio numa localidade central, ali em Geelong, e ele já tinha também comprado um carro. Ele mandou o seu filho mais novo para uma escola privada que era bastante exclusiva. E a questão era como é que ele arranjava tanto dinheiro? Ele não poderia ter ficado rico realmente de repente, só sendo uma pessoa que administrava uma lavanderia. O filho mais velho dele
era o primogênito e que realmente prevalecia no Japão, e depois disso ele foi para a Guerra do Pacífico. Os bons tempos também não duram muito tempo, eles também passam. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais tarde. Mas falando agora aqui nos Estados Unidos, os japoneses que eram civis acabaram sendo presos depois de a Austrália declarar guerra contra a Alemanha. E todos os estrangeiros naquela época, então, precisavam se registrar. E isso significou que o dia, por exemplo, do ataque a Pearl Harbor, 90% dos japoneses civis foram presos e internados. Alguns poucos conseguiram escapar, então, sendo internadas, essas pessoas não tinham, elas foram presas, perdão, justamente para evitar que houvesse uma miscigenação para nipo-australianos. Ele foi, felizmente, ele foi liberado depois de 18 meses de internamento, porque naquela época ele já tinha 71 anos de idade, ou melhor, 72. Ele não tinha uma saúde tão boa, ele voltou para casa e depois ele novamente teve que enfrentar o fato de ter sido preso. Agora, 85% daqueles que passaram pelo internamento foram deportados. Uma pequena quantidade pôde permanecer na Austrália, principalmente por causa das ligações familiares que tinham com o país, por exemplo, com os filhos, que eram considerados como súditos britânicos. Depois que a guerra terminou, então ficou mais fácil para os nipo-australianos, em termos de situação, para poder permanecer ali. Mas a volta dos prisioneiros da guerra, principalmente dos campos de guerra no Sudeste Asiático, foi o que aconteceu. E isso causou muito ódio. E também os japoneses passaram por um tempo muito difícil. Havia muita hostilidade, como, por exemplo, contra o meu avô. Bom, agora eu gostaria de mostrar para vocês algumas fotos rapidamente, são fotos da época. Esse é Setsutaro Hasegawa, numa visita. Ele foi para uma consulta com o médico e vocês podem ver que ele estava sempre impecavelmente vestido. Vocês podem ver como ele tinha uma caligrafia muito bonita, muito delicada em japonês. Aqui é uma foto de mais ou menos 1909. À esquerda, vocês podem ver o jovem, o menino, que é o Takeshi, o Léo Takeshi, e depois Moto Hasegawa e Ada, que era a esposa dele. Esta é uma foto de casa e o segundo da casa é Matsu Hasegawa, que era a mãe. Aqui nós temos um documento de arquivo mostrando a sua naturalização como um súdito britânico, mas ele acabou recusando isso pela sua naturalidade asiática. George Taro Furuya foi o fotógrafo dessa foto. À esquerda, nós temos Motoshiro Ito, a esposa está ao lado da minha avó, a minha bisavó, e a mulher à direita é a esposa de George. Foi uma foto tirada em abril de 1930. Ele passava depois os últimos dias, principalmente criando peixes, fazendo jardinagem e também trabalhando com pássaros. Mas essa foto não faz jus ao todo o trabalho que ele fazia. Aqui eu tenho meu pai, perdão, meu avô, meu bisavô e o meu tio e a minha tia Matsu. Este é o registro como estrangeiro, emitido em 1940. Esse é o registro de estrangeiros quando os japoneses foram declarados como sendo inimigos da Austrália. E, finalmente, ele faleceu em 4 de outubro de 1952, no aniversário de 82 anos. Ele foi enterrado em Melbourne, num cemitério botânico. Eu acho que um dia eu preciso visitar isso durante o Obon.
e refazer algum tipo de celebração. Perdão, nós não estamos conseguindo escutar. Alguns de vocês já devem conhecer o Mitty. Ele é um engenheiro aeroespacial nipo-americano terceira geração, com interesse em história japonesa e cristianismo no Japão. Ele é colaborador regular do Descubra Nikkei, isso desde o começo, e ele compartilhou também algumas fotos de família, documentos e histórias do Japão, e também dos campos de concentração de Heart Mountain e Yamachi, antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Olá a todos, muito obrigada pelo convite. Eu sou o Mitch Romar. Eu cresci não muito longe daqui, na Redondo Beach, Torrance. Cresci em uma comunidade asiática enorme, pratiquei esportes americanos, beisebol, voleibol e também pratiquei artes marciais asiáticas, participei de muitos torneios no país inteiro. Meu pai trabalhava na Japan Airlines, o que significava que fazíamos piqueniques comunitários com comida maravilhosa. Eu também eh, cresci ouvindo muitas histórias de famílias do Japão, dos Estados Unidos, visitando os pastores e outros membros da igreja. Mas para mim eram só histórias, porque eu não tinha provas concretas de tudo aquilo. Como eu disse, na minha relação com o projeto Descubra Nikkei, começou 20 anos atrás, quando eles estavam começando. E antes que começasse, a minha avó faleceu em 2004, em Seattle, no estado de Washington. E ela deixou 25 caixas de tesouros no seu armário, que eram fotos, documentos, artefatos, pratos que eram do início do século. Fotos de igrejas de todo o seu ministério no Japão, e de repente eu consegui reunir ou montar, compor a história da minha família e entender as coisas. Comecei a falar com o Museu Nipo-Americano e conheci a Emily Anderson aqui, e isso me alentou a apoiar Descubra Nikkei, porque eu tinha muitas fotos únicas e ajudei a lançar Descubra Nikkei. Então, todos aqui temos fotos. Eu tinha fotos, mandei as fotos da família com meu avô, meus bisavós e crianças, que era minha avó, seu irmão, etc. Mas nós encontramos o quê? Os mandados de prisão dos meus avós e até da minha bisavó. Eles foram enviados a uma prisão federal. E isso lançou muitas conversas da família. Como em muitas famílias, a minha não falava sobre os anos da Segunda Guerra Mundial. É, eu comecei a falar um pouquinho disso e nunca pressionei muito meu pai. Então, tudo isso me fez começar a falar e juntar uma coisa com a outra. Todas essas histórias de igreja que eu ouvi e essas questões do que tinha acontecido aos meus bisavós quando estavam presos, tudo isso começou a se juntar e isso fez o álbum da Segunda Guerra Mundial, que é o mais popular, digamos. Eu usei esse álbum muitíssimo quando a Mate passou a status de Parque Nacional. Eu vou falar bastante disso. Então, eu encontrei a história da minha família durante os anos da Segunda Guerra Mundial, em prisão federal, porque eles tinham todas aquelas cartas de Sigilville, de Lordsburg, de Santa Fé. E, claro, essa prancha de madeira tem o Salmo 121, foi feita por meu bisavô no Centro de Detenção de Santa Fé, e foi, em parte,
foi em parte o que eles fizeram lá. Claro que eles acabaram chegando a Amati, e aqui está o meu bisavô, ele era dentista no sul da Califórnia, não muito longe daqui, ele tinha vários pacientes que eram estrelas de cinema e tal, era dentista em Amati. Como eu recebi essa grande coleção de fotos de Amati, o meu bisavô, aliás, o meu avô tinha câmeras lá como seu equipamento do consultório dentista, então ele acabou fazendo milhões de fotos assim, quando a fotografia ainda era proibida, não é? E ele fez essa grande coleção e ele destinou ao Memorial Mate. Essas pranchas de madeira estão aqui no museu. Isso faz parte da minha história. E o fato de ter essas fotografias e documentos que me ajudaram a compor essa história, inclusive histórias estranhas em que eu nem acreditava quando crescia. E tem uma foto do meu avô de 1917, quando ele chegou aos Estados Unidos e foi à escola. Ele tirou essa foto aqui no meio, com três crianças. Aqui é meu pai no meio. E essas árvores aqui são árvores que eles plantaram quando vieram do Vale do Rio Arkansas. E em 2008, na visita a Marte, durante a conferência do museu sobre as comunidades resilientes, vendo essas fotos, essa árvore que está atrás das crianças, nós vimos que ela continua lá crescendo em Amate. Claro que já foi dito. Bom, eu disse, eu cresci em meio de igreja e ouvi toneladas de histórias sobre famílias que lançam igrejas no Japão e as congregações, as bisavós com suas famosas escolas dominicais que se transformaram em reais, verdadeiras escolas, porque o governo ajudou. Enfim, eu conheci várias histórias desse sentido com as quais eu cresci. Então, trabalho de igreja, aqui em cima no alto, são batismo, é uma foto de batismo ao lado na praia. Eu vi que todas essas histórias que os budistas e cristãos, que os budistas não deixavam cristãos construir igreja, e ouvi histórias sobre isso também, e eu tenho uma coleção enorme de histórias das primeiros cristãos no Japão e as igrejas que as famílias fundaram. Claro que alguns dos meus outros álbuns, eu imaginei como usar em Descubra Nikkei. Meu tio, Mike Vada, da Montanha Hard, me deixou uma enorme coleção de fotografias e, claro, a coleção da Igreja Batista do Vale de Gardena, não é longe daqui, de 1928 a 1940. E uma coisa diferente do meu uso em Descubra Nikkei foi uma foto a cores aqui. Eu usei em maio de 2011, nas missões de curto prazo relativas ao tsunami, são uma viagem de ajuda depois do tsunami no Japão. E foi eu tive de fazer um planejamento rápido, mostrar essas fotos de missões. São diferentes maneiras de conectar as comunidades. E tínhamos equipes que foram ao Japão, e essas equipes que vieram depois já estavam mais preparadas, não é? Com Descubra Nikkei, eu consegui ter uma visão mais panorâmica das histórias, não é? Quando o meu avô se tornou cristão no Japão, foi em 1905, ele foi expulso da família. Esse lado da família nunca teve nenhum contato com a família Vada em Sendai, de novo. Na verdade, quando os pais do meu bisavô morreram, ele não foi autorizado a ir aos funerais no Japão.
Em 2008, conseguimos contato com a família Wada no Japão e conseguimos compartilhar todas essas fotos através do Descubra Nikkei. Claro que descobrimos, não é? Descubra Nikkei. E outro aspecto muito interessante é compartilhar esses objetos, não é? Com os pesquisadores do Japão, eu tive o privilégio de ir à Universidade de Kantogakin, que era o antigo Seminário Batista de Yokohama, e eu conversei muito sobre esses cristãos no Japão. Eu falei do, dessa cadeira, falei a cadeira Roma, essa é uma das 6 que sobrevivem desse tipo. E essa história é outra maravilhosa de Descubra Nikkei. Essa menina está tocando no piano da minha avó, Alice Setsuko Imamoto. A mãe dela foi liberta do centro de detenção da Terminal Island e a minha bisavó foi enviada para Sigelville, no Texas. As duas famílias eram amigas e depois, antes da Segunda Guerra Mundial, depois da guerra e da liberação, eles nunca tiveram contato de novo. Quando encontramos com a Alice em um evento do museu em Denver, e as famílias se reconectaram e compartilharam muitas histórias. A minha bisavó era um dos ídolos da Alice quando ela era criança, então ela ficou muito aliviada ao saber o que tinha acontecido com seu líder depois da detenção. Então, essas famílias que eram tão amigas se separaram, nunca se viram demais. Esse daqui sou eu na frente da árvore que meu avô plantou e alguns outros objetos e a minha conexão recente. Adoro essa foto porque são missionárias batistas americanas no Japão. E eu me reconectei com descendentes de pelo menos 7 ou 8 dessas famílias aqui e fiquei conhecendo o outro lado das histórias de conexão. Então, é um panorama muito amplo. Eu Descubra Nikkei e é um instrumento maravilhoso. Muito obrigado. Fascinante, não? Quantos de vocês foram para a Austrália? Levantem a mão. E no Zoom, vocês podem escrever no chat se vocês já foram para a Austrália. Muito obrigada, Andrew. E agora nós temos o Gus Rokama. Gus Rokama é um premiado cantor e o compositor argentino de ascendência japonesa. O Gus conecta a sua herança cultural com a música e a leva aos palcos internacionais. Inspirado pela imigração de seus avós de Okinawa, e aqui vocês vão ouvir falar muito de Okinawa, e trouxe isso para a Argentina e para a sua família, as suas composições são uma homenagem ao árduo caminho de luta e sacrifício. Ontem nós também descobrimos que o Gus também trabalha como examinador médico, ou perito médico. Então, ele é uma pessoa multifacetada. Bom, nací en Buenos Aires y fui Eu nasci criado pelos meus pais y meus avós. Meus avós emigraram de Okinawa para a Argentina antes da Segunda Guerra my Mundial. their initial idea A was ideia to era make fazer money dinheiro in na Argentina Argentina para so depois that voltar they para might Okinawa para ajudar go a back to família que Okinawa ficou lá. and help the family members. Mas quando começou a Segunda Guerra Mundial, claro que a ideia de voltar a Okinawa já era impossível.
de concretizar. Meus avós na Argentina dedicaram-se à cultura de flores, especialmente cravos. No começo, eles preparavam a terra, alugaram essas parcelas de terras e depois de um tempo eles conseguiram comprar um lote. Eles faziam o possível para fazer tudo eles mesmos, desde construir a sua casa, de fazer também as instalações para a cultura das flores. Tem uma anedota que meu avô sempre contava, que naquele momento as estruturas eram de vidro. E isso fazia que, após da chuva, e quando a tormenta era forte, com pedra, o teto quebrava, porque era de vidro. Então, no dia seguinte, com toda a família e os filhos, eles tinham que pegar os cacos de vidro que estavam na terra e assim começar de novo. Mas, graças ao esforço de meus avós, eles conseguiram pagar os estudos para os seus filhos, seus quatro filhos, e três deles se dedicaram na área de saúde, e o filho maior continuava trabalhando com as flores, com meus avós. Na minha parte, eu fui na escola bilíngue, no ensino fundamental, onde era ensinado o japonês e espanhol. Na maioria de meus colegas eram Nikkei. E foi, na verdade, eu cresci como um argentino, na verdade. Existiam costumes como Butsudan, Senko, ou às vezes comer comida japonesa. Meus avós falavam o Chinaguchi, que é a língua em Okinawa. E assim se comunicavam entre eles e também com os outros emigrantes que chegavam na Argentina. Eu não entendia o que eles diziam, mas meu pai, que cresceu ouvindo a língua, ele entende e até pode falar algumas das palavras de Uchinaguchi. Durante o ensino médio, frequentei uma escola católica. Éramos 1.200 alunos e eu era o único que tinha traços orientais, ou feições orientais. Naquele momento, talvez chamava a atenção e depois estudei medicina. E após de me formar, esse incômodo virou em uma coisa muito positiva. Na minha área, na área de saúde, a imagem
associado aos japoneses, é vinculado com valores de trabalho, correção e de ser meticuloso. E isso me enche de orgulho. Minha verdadeira aproximação na cultura japonesa foi no ano 2015, quando ganhei uma bolsa para conhecer o local onde os meus avós tinham nascido. A prefeitura, onde nasceram meus avós, ofereceu oportunidade aos descendentes para conhecerem onde os avós deles tinham nascido. E aí tive a oportunidade de conhecer e aprender Shodo, a caligrafia, Odori e Taiko. E também conheci o local onde meus avós tinham nascido. Aí conheci uma empresária que também tinha nascido no mesmo local que meus avós. E nessas conversas, ela me comentou que era empresária, e eu comentei que uma das minhas paixões era compor canções, era a música. E mostrei algumas das minhas canções e ela gostou muito delas. E ela propôs então ser a minha produtora. Graças a ela, a partir do 2015, consegui fazer algumas turnês no Japão e em Okinawa. E uma das músicas que abriu muitas portas para mim foi aquela que eu escrevi para os meus avós. O nome da música é Entre Claveles, Entre Cravos. E a minha produtora, empresária, fez a versão em japonês. E a partir desse trabalho, foi possível a minha participação em um festival feito a cada 5 anos em Okinawa, conhecido como Uchinanchu Taikai. E nesse festival, vemos muitos okinawanos de todo o mundo, e é um festival que dura 4 dias com diversos eventos. E ela fez a proposta de pensar a maneira de apresentar aquela música. E eu fiquei pensando a melhor forma de mostrar aquela música sem começar a cantar logo no começo. E com isso eu pensei em criar um início, um diálogo entre meu avô e eu. E foi assim que preparei a apresentação da música no Uchinanchu Taikai e muitos outros países. E agora eu gostaria de mostrar a todos vocês a parte da introdução, não a música cantada, mas sim aquele diálogo entre meu avô e eu.ねえ、おじい、僕はアルゼンチン生まれなのに、
なんで僕の顔はこの国の人の顔と違うの？ゴース、僕たちは日本人なんだよ。僕、日本人なの？アルゼンチンに住んでいるのに？そうさ、おじいは17歳の時、おばあと一緒に、3ヶ月も船に乗ってここへやってきたんだよ。3ヶ月？日本って遠い国なんだね。でもおじいたちはどうしてアルゼンチンに来たの？はるか昔、沖縄はとても貧しかった。でも南米は仕事がたくさんあってお金儲けができるって聞いたんだよ。おじいたちはよ、南米に新しい生活を夢見てやってきたんだ。沖縄に残した家族を幸せにしてあげようと思ってね。アルゼンチンでどうやって暮らしたの？そりゃ大変だったさ。お金もない、スペイン語も話せない。だから朝から晩まで一生懸命カーネーションを育てたんだ。たくさんの一世はそうやって花を育てて生きてきた。うちなんちはそうだな、働き者だったよ。そっか。今僕たちが普通に暮らせるのもおじいたちのおかげなんだね。ねえおじい、夢は叶えられたの？もちろんここでたくさんの家族ができて、おじいは一平幸せやいびんど。ゴース、アルゼンチン国籍であっても体に流れる血はうちなんちゅだよ。Bom, e para finalizar, eu quero dizer que é uma música que trouxe uma grande satisfação, porque não apenas foi escrita, dedicada aos meus avós, e sim muitas outras pessoas também se identificaram com a música. Então, agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigada, Gus. Quando você fala sobre plantar cravos, isso também nos lembra muito nós aqui do sul da Califórnia e também do norte da Califórnia, porque isso também, aqui nessa região também havia muitas pessoas que cultivavam essas flores aqui, que eram de ascendência japonesa. E eu acho que também o filme também está no YouTube, não é verdade? Assim como a música. Nós vamos ver mais tarde, então. Agora, então, gostaria de apresentar a Harumi Lopes Riga. Ela é diretora de cinema e artista visual peruana, também com raízes em Okinawa. Ela é membro fundadora do NUNA, que é uma associação de diretores de cinema do Peru, pesquisadora da Associação Acadêmica Nipo-Peruana, e também bolsista do The Nippon Foundation Nikkei Scholarship Association. Seu trabalho inclui curtas-metragens, instalações de vídeo e exposições participativas. E a prática artística e acadêmica de Harumi explora temas de migração, memória e minorias. E hoje ela está também trabalhando no seu mestrado na Universidade de Kyoto. Então, Harumi. Boa tarde, muito obrigada, Descubra Nikkei, pela organização desse evento e a todos vocês que estão aqui presentes, bem como os que estão conectados online de outros países. Meu nome é Harumi Lopes Riga, sou peruana Uchinanchu, e uma coisa que vocês precisam saber sobre mim é que eu adoro quebra-cabeças.
É fascinante como uma peça sozinha não pode ser entendida, mas que, unida a outras, elas criam significado e constroem uma imagem. No entanto, assim como há uma grande satisfação quando duas peças se juntam, também pode ser frustrante quando você está prestes a terminar o quebra-cabeça e percebe que está faltando uma peça. Às vezes, você só precisa olhar para a sala onde estávamos montando o quebra-cabeça, mas outras vezes acontece que a peça nunca veio na caixa. Outra coisa que precisam saber sobre mim é que eu cresci numa família de 5 pessoas: meu pai, minha mãe, meus avós maternos, Odi, Oba e eu. Quando eu tinha 10 anos, minha Oba faleceu. E depois de meses, meu Odi também. Naquele momento, eu senti que em menos de um ano, perdi duas peças-chave do quebra-cabeça da minha infância feliz. Aos 12 anos, durante o curso de História, aprendi sobre a imigração japonesa de Okinawa para o Peru. Naquele momento, soube que a minha família materna, como a de muitos dos meus colegas da escola Nikkei, onde estudei, vinha de um arquipélago remoto. E essa descoberta despertou minha curiosidade de querer saber mais sobre ela. Então, a partir dessa idade, comecei a colecionar histórias orais, fotografias e até objetos que me faziam imaginar um passado que me colocava onde eu estou agora. Não foi até 2019, quando, graças a um projeto chamado Terceiro Salão de Arte Nikkei, que todos os anos convoca os artistas a refletir sobre a identidade e a expressá-la numa exposição coletiva, eu encontrei um espaço seguro para tirar todos aqueles fragmentos que eu vinha recolhendo. E, olhando atentamente para essas peças, pude ver claramente um fio condutor, que no caso da minha família foram as mulheres que tomaram decisões que abriram novos caminhos para gerações futuras. Foi assim que a minha bisavó, minha Obá e a minha mãe tornaram-se as pedras angulares, os cantos do quebra-cabeça que eu estava começando a juntar. Foi assim que nasceu a videoinstalação de Yonsei. E se vocês quiserem, podemos assistir todos juntos no final do painel de discussão. Durante a quarentena, na pandemia, comecei a compartilhar o curta-metragem em vários espaços online. E em 2021, fui contratada pela Associação de Okinawa da América, no que seria a primeira exibição de Yonsei com legendas em inglês.
O que eu nunca imaginaria é que um documentário sobre a minha família ia me permitir conhecer a existência de uma grande família nos Estados Unidos, descendentes da irmã do meu bisavô. Naquele dia, através de uma reunião do Zoom, encontrei peças que eu não sabia que existiam, mas que se encaixavam perfeitamente. Grande parte da minha família emigrou para o Japão antes de eu nascer. Embora já fizessem parte do quebra-cabeça, suas vidas eram uma imagem confusa para mim, que se tornou mais nítida desde que eu moro no Japão e pude compartilhar mais momentos com eles. E em qualquer quebra-cabeça que reuni ao longo da minha vida, a imagem da caixa me ajuda a saber como deve ser o resultado final. Mas neste caso, não há uma imagem fixa de como uma família deve ser. E acho que isso é o mais emocionante, continuar encontrando peças em diferentes lugares e me surpreender com o que é revelado. No início da palestra, disse que quando eu tinha 10 anos, perdi 2 peças-chave. Mas a verdade é que a vida do meu Oji e da minha Obá só se transformaram. E é maravilhoso testemunhar como cada um dos seus descendentes carrega um pedaço deles consigo. E que posso sentir em cada abraço que me dão, mesmo que seja virtual. Obrigada. Harumi, nós percebemos o seu talento de contadora da história e mal podemos esperar para ver a sua obra. Eu conheço um dos teus parentes que mora aqui em Los Angeles e você vai encontrar com ele amanhã, não é? Domingo. Agora temos nosso último orador, Jorge Okubaro. Ele é um jornalista brasileiro, escritor e editor que escreveu para mídias brasileiras sobre tax e economia. Seu trabalho inclui livros sobre a história pessoal de seu pai e a imigração japonesa no Brasil. Ele também ficou sabendo ontem à noite que eu fiquei sabendo que Jorge esteve preso durante 2 meses em 1971 por seu trabalho como jornalista que questionava a ditadura brasileira. Ele, é claro, tem muito a compartilhar. Ele pesquisou a imigração japonesa para o Brasil sob os auspícios da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, também conhecida como Bunkyo, e atua como presidente do Centro de Estudos Nipo-Brasileiros de São Paulo, chamado Jinmonken. Jorge, o senhor tem a palavra. E temos um grande prazer em ter a Marjorie, que também fala português, além de espanhol. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Inicialmente quero agradecer do mais profundo do meu coração a generosa possibilidade que a JAM me propiciou de vir aqui a Los Angeles para compartilhar esse momento muito importante para a reconstituição da história da imigração japonesa por todo o mundo.
Hello, good afternoon to everyone. I'd like to give a very deep thank you to everyone who made it possible for me to be here and share this story about Japanese migration to Brazil. Esse menino tinha 13 anos e uns poucos meses de vida em 1918. This boy was 13 years old and a few months in 1918. Nunca tinha saído da aldeia em que nascera, em Okinawa. He'd never left the village where he was born in Okinawa. Esse menino emigrou para o Brasil. This boy emigrated to Brazil. E nunca mais voltou à sua terra natal. And he never returned to his homeland. Mais tarde, envolveu-se em um episódio que marcou a história da imigração japonesa no Brasil. Later, he became involved in an episode that marked the history of Japanese immigration to Brazil. Por recato ou pudor, esses fatos continuam misteriosos para muita gente. Whether it was because of shame or modesty, these facts remain mysterious to many people. Eles ocorreram logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial e ficou conhecido como o caso da Shindo Renmei. They happened shortly after the end of World War II and became known as the Shindo Renmei case. É o nome de um grupo formado por fanáticos nacionalistas japoneses que não admitiam a derrota do Japão. This is the name of a group formed by fanatical Japanese nationalists who did not admit Japan's defeat after the war. Significa Liga do Caminho dos Súditos. It means League of the Path of Subjects. A comunidade japonesa no Brasil ficou dividida. The Japanese community in Brazil was divided. Os que diziam ter o Japão vencido a guerra ficaram conhecidos como vitoristas ou kachigumi. Those who claimed that Japan had won the war became known as victorists or kachigumi. Chamavam os demais de derrotistas ou makegumi. They called the others defeatists or makegumi. E os acusavam de traidores ou maus patriotas. And they accused them of being traitors or bad patriots. Houve muita violência. There was a lot of violence. Durante o período de atuação da Shindo Renmei, 23 pessoas foram assassinadas e 147 ficaram feridas em atentados. During the period of operation of Shindo Renmei, 23 people were murdered and 147 were injured in attacks. Cerca de 1.000 japoneses foram presos ou interrogados pela polícia. About 1,000 Japanese were arrested or interrogated by the police. Cerca de 400 deles tornaram-se réus. About 400 of them became defendants. Alguns tiveram sua expulsão decretada, mas não cumprida. Some of them had their expulsion ordered, but it was never carried out. Outros estavam sujeitos a penas de prisão. Others had to carry out prison sentences. Entre os presos estava um menino. Among those arrested was the boy in the photo. Seu nome é Masateru Hokubaru. Ele é meu pai. His name is Masateru Hokubaru, and he is my father. Este é o lado mais sombrio da história da imigração japonesa no Brasil. This is the darkest side of the history of Japanese immigration to Brazil. Se não levarmos em conta a cultura dos imigrantes japoneses, If we don't take into account the culture of Japanese immigrants, se não colocarmos esses fatos no contexto da história do Brasil, if we don't place these facts in the context of Brazilian history, ficaremos com a impressão de que os japoneses eram incapazes de compreender os acontecimentos e estavam dispostos a praticar as coisas mais horrendas que a espécie humana é capaz de conceber. we'll be left with the impression that the Japanese were incapable of understanding events and were willing to do the most horrifying things that the human species can conceive of. Em fevereiro de 2001, publiquei a resenha de um livro sobre o assunto e dei a essa resenha o título Os Anônimos da Shindo Renmei. In February 2001, I published a review about a book on the subject, and I gave the review the title The Anonymous of Shindo Renmei.
A polícia dizia que até 80% dos imigrantes apoiavam essa organização. The police said that up to 80% of immigrants supported this organization. A maioria dos integrantes eram pessoas comuns. Most of the members were ordinary people. Por suas crenças arraigadas, por sua formação escolar, por seus hábitos, pelos valores éticos, um imigrante anônimo como meu pai não poderia pensar de maneira diferente no fim do grande conflito mundial. Because of his deep-rooted beliefs, his educational background, his habits, his ethical values, an anonymous immigrant like my father couldn't think differently about the end of this enormous world conflict. Ao pesquisar o caso da Shin Do-ren-mei, descobri um material muito rico, a história da imigração japonesa no Brasil. When I was researching the case of Shin Do-ren-mei, I discovered very rich material about the history of Japanese immigration to Brazil. Para contar essa história, usei a vida de Massateru como uma espécie de fio condutor da narrativa. To tell this story, I used Masateru's life as a kind of guiding thread for the narrative. Além da bibliografia disponível, consultei também fontes primárias, como os prontuários dos réus do processo da Shin Do-ren-mei. In addition to the available bibliography, I also consulted primary sources like the medical records of the defendants in the Shin Do-ren-mei case. Aí está a ficha policial, a identificação do meu pai no Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. No Brasil havia polícia política. That's the police record, my father's identification with the Department of Political and Social Order, or DOPS. In Brazil, they were the political police. Nesse livro, descrevo um homem comum, com virtudes e defeitos, formado na era Meiji, como um súdito do Império Japonês. Daí o título, O Súdito. In this book, I describe an ordinary man with virtues and defects, trained in the Meiji era as a subject of the Japanese Empire, hence the title of the book, O Sujito, or The Subject. Trouxe para o livro o cotidiano, I brought everyday life into the book. o afiar da navalha para barbear, The sharpening of a razor to shave, o sacrifício do porco para uma festa, the sacrificing of a pig for a party, a preparação de uma sopa de cabrito, preparing goat soup, a educação rigorosa dos filhos, rigorous education of the children, os momentos raros de prazer e felicidade, the rare moments of pleasure and happiness, a dura tarefa de colher com as mãos o fruto do cafeeiro, the hard work of harvesting coffee fruit by hand, a geada, frost, a malária, malaria, a difteria, diphtheria, a morte, death, a vida. life. Na segunda metade do século XIX, o Brasil precisava de mão de obra estrangeira para substituir o trabalho escravo nas fazendas de café. In the second half of the 19th century, Brazil needed foreign labor to replace slave labor on coffee farms. As relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão foram estabelecidas em 1895. Diplomatic relations between Brazil and Japan were established in 1895. A primeira leva de imigrantes japoneses chegou ao Brasil no dia 18 de junho de 1908, a bordo do Kasatomaru. The first wave of Japanese immigrants arrived in Brazil on June 18, 1908, aboard the Kasato Maru. Eram 781 japoneses. They were 781 Japanese people. Deixar a terra natal é decisão difícil. It's a hard decision to leave your homeland. Reapresento a foto do menino Massateru. I bring back the photo of the boy Masateru. É expressiva. It's expressive. O olhar parece focar um ponto distante, perdido. It seems like his gaze is focused on a distant, lost point. O olhar parece perdido. His look appears lost. Há uma certa tristeza no rosto. There's a certain sadness on his face. Mas há também um certo estranhamento. But there's also a certain strangeness.
Estranhamento é uma das marcas da vida de quem emigra. Estrangement is one of the hallmarks of the lives of people who emigrate. Talvez seja a primeira das cicatrizes que marcam a vida dessas pessoas. It may be one of the first scars that marks these people's lives. É duradoura, It's lasting. deixa dores, It leaves pain, lembranças que nunca se apagarão. memories that will never be erased. Os japoneses encontraram no Brasil um país estranho, The Japanese found in Brazil a strange country, uma língua estranha, a strange language, uma comida estranha, a strange food, uma gente estranha, a strange people, um trabalho estranho, a strange job, uma vida estranha. a strange life. Para quê? Why? Por um sonho, For a dream. sonho de uma vida melhor, de riqueza, Dream of a better life, of wealth. o sonho de vencer na vida. The dream of winning in life. A realidade, porém, é implacável. Reality, however, is relentless. Veja o caso dos passageiros da viagem que esse navio... Yeah, please. Take the case of the passengers on that trip in this ship. Essa viagem começou em 25 de abril de 1918 no porto de Kobe. The voyage began on April 25th, 1918 in the port of Kobe. O nome desse navio é Wakasamaru. The name of the ship is Wakasa Maru. Esses viajantes se acomodavam como podiam. The travelers accommodated themselves as best as they could. Tinham direito a um espaço ínfimo. They had the right to a tiny space. Banho era limitado. Bathing was limited. Comida era o suficiente para mantê-los saudáveis até o destino. Food was just enough to stay healthy until they arrived at their destination. Nessa viagem, ocorreu uma epidemia de meningite que matou cerca de 60 passageiros. On the trip, there was a meningitis outbreak which killed around 60 passengers. O navio ficou retido no porto de Singapura em quarentena por quase um mês. The ship was detained in the port of Singapore for almost a month under quarantine. Massateiro estava nessa viagem, estava nesse navio. Masatero was on that trip, on that ship. Viera com o tio Taru e a tia Ushi. He came with his uncle Taru and his aunt Ushi. A vida na fazenda de café será melhor, tentava animar-se. He tried to cheer himself up by saying that life on the coffee farm would be better. Ouvira dizer que colher café era quase como colher dinheiro com as mãos. He said, I heard that collecting coffee was almost like collecting money with your hands. Trabalhar na colheita de café nunca foi tarefa simples. Working on a coffee harvest was never a simple task. Na foto, vocês podem ver imigrantes japoneses numa fazenda de café. In this photo, you can see Japanese immigrants working on a coffee farm. A produção raras vezes era parecida com a que anunciavam os cartazes. The production was very rarely similar to what the posters advertised. No caso de Massateiro e seus tios, a situação foi particularmente ruim. In the case of Masateru and his uncles, the situation was especially bad. Quando eles chegaram para trabalhar na fazenda de São Martinho, no estado de São Paulo, em julho de 1918, When they arrived to work at Fazenda São Martinho in the state of São Paulo in July 1918, não fazia ainda um mês que ocorrera uma severa geada. it was only a month since a very severe frost had happened. Muitos anos depois, meteorologistas confirmaram que aquela foi a pior geada da história, com os termômetros baixando para 2 graus negativos, uma raridade. Many years later, meteorologists confirmed that that was the worst frost in the history of the place, with the temperature dropping to -2 Celsius. O sentimento de frustração, tristeza, decepção, desencanto dessa gente The feeling of frustration, sadness, disappointment, disenchantment of these people está sintetizado de maneira notavelmente comovente nos 2 haiku que estão na tela.
is synthesized in a very moving way in the two haiku that are on the screen. Yu zareya kokage ni naite kohi mugi. Anoitecer, à sombra da árvore, choro colhendo café. Nightfall, in the shade of the tree, I cry picking coffee. Yo nigiseshi imin omoya kareno hoshi. Kareno hoshi. Penso no imigrante que fugiu, estrela luz em prado seco. I think about the immigrant who fled, starlight in a dry meadow. Esses dois poemas são assinados por Hyokotsu. These two poems are signed by Hyokotsu. Era com esse nome que Shuhei Uetsuka, pioneiro da imigração japonesa no Brasil, assinava os seus haiku. It was with this name that Shuhei Uetsuka, a pioneer of Japanese immigration to Brazil, signed his haiku. As fugas da fazenda eram comuns e é isso que nos mostra o segundo haiku exibido na tela. Escaping from the farms was common, and this is what the second haiku shown on the screen shows us. No final dos anos 1920, o governo japonês construiu em Kobe uma hospedaria de emigrantes. In the late 1920s, the Japanese government built an immigrant hostel in Kobe. Lá, os emigrantes eram submetidos a exames exigidos pelas autoridades brasileiras. There, immigrants were subjected to examinations that were required by the Brazilian authorities. Este é o atestado de saúde da minha mãe, Fusako. This is the health certificate of my mother, Fusako. Por causa de sua formação e da brutal repressão que lhes impôs a ditadura que vigorou no Brasil de 1937 a 1945, because of their upbringing and the brutal repression imposed on them by the dictatorship that ruled in Brazil from 1937 to 1945, muitos não conseguiram entender o que acontecia no mundo. many people weren't able to understand what was happening in the world. Transmissões em japonês não podiam ser captadas no Brasil. Japanese language broadcasts were not allowed to be received in Brazil. Publicações em japonês não podiam circular. Publications in Japanese were not circulated. Nem mesmo se podia falar japonês em ambiente público. It wasn't even allowed to speak Japanese in a public setting. Com o tempo, a maioria entendeu que era no Brasil que seus filhos viveriam. Over time, the majority understood that their children would live in Brazil. O processo de urbanização dos imigrantes japoneses se acelerou. The urbanization process of Japanese immigrants accelerated. Profissões urbanas como as de cabeleireiro, Urban professions like hairdressing, tintureiro, dyeing, quitandeiro greengrocers passaram a ser desempenhadas pelos imigrantes e suas famílias. began to be performed by immigrants and their families. Outros continuaram nas suas atividades agrícolas tradicionais. Others continued their traditional agricultural activities. Antes da guerra, já havia descendentes de japoneses formados na Universidade de São Paulo. Before the war, there were already Japanese dependents who graduated from the University of São Paulo. O número de Niseis em curso superior cresceu exponencialmente a partir de 1946. The number of Nisei in higher education grew exponentially starting in 1946. Mas foi só na preparação das comemorações do 4º centenário de fundação da cidade de São Paulo But it was only in preparation for the celebrations of the 4th centenary of the founding of São Paulo em 1954 in 1954 que os japoneses se uniram para dar à cidade uma homenagem de valor histórico. that the Japanese came together to give the city a tribute of historical value. O pavilhão japonês no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, é o resultado desse trabalho. This Japanese pavilion in Ibirapuera Park in São Paulo is the result of this work. É desse trabalho conjunto que nasce a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, o Bunkyo,
a mais representativa associação de nipo-brasileiros no país. It was from this collective work that the Brazilian Society of Japanese Culture and Social Assistance, Bunkyo, was born, which is the most representative association of Japanese Brazilians in Brazil. O Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, São Paulo Jinmon Kagaku Kenkyujo, ou Jinmonken, The Center for Japanese Brazilian Studies, São Paulo Jinmon Kagaku Kenkyujo, or Jinmonken, é o fruto da preocupação de acadêmicos, pesquisadores, jornalistas, escritores e artistas com a situação da população nipo-brasileira. is the result of the concern of academics, researchers, journalists, writers, and artists about the situation of the Japanese Brazilian population, Sobretudo logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. more than anything after the end of the Second World War. O centro tem se destacado como organização líder no seu campo de atuação. The center stands out as a leading organization in its field. É possível que, do ponto de vista material, It's possible that from a material point of view, muitos imigrantes japoneses não tenham alcançado êxito no Brasil. many Japanese immigrants haven't achieved success in Brazil. Mas não se mede o êxito apenas pelo resultado material. But success is not only measured by material results. Há uma herança mais importante que esses imigrantes deixaram. There's a more important legacy that these immigrants left behind. Trata-se do fato de que eles, em geral, conseguiram incutir na mente de seus filhos alguns valores duradouros e que determinaram a maneira de agir e de pensar desses filhos. It's the fact that they managed to instill in the minds of their children lasting values that determine the way that their children act and think. Há exceções, por certo. Of course, there are exceptions. Meu pai morreu sem deixar bens nem dívidas. My father died without any assets or debts. Nossa vida, minha família e de meus irmãos, foi a herança que meu pai deixou. Our life, that of myself and my brothers, was the legacy that my father left. Aí na foto está a família de Massateiro. There in the photo is the Masateru family. Essa foto é do fim de 1958, início de 1959. This photo is from the end of 1958, beginning of 1959. Aparecem meus pais, todos os meus irmãos e eu. Eu estou em pé, ali, o segundo da direita para a esquerda. My parents, all of my siblings, and myself, and I'm standing second from the right. Foi realmente muito bonito. Eu convido todos os oradores a tomarem seus lugares e eu peço a Marjorie que fique aqui para traduzir quando necessário. Nós viajamos de Melbourne, na Austrália, a Colorado, nos Estados Unidos, a Hiroshima, ao Peru, depois fomos à Argentina e, por fim, ao Brasil. Foi incrível ouvir todas essas histórias. Por causa do tempo, eu vou reduzir as perguntas. Eu sei que todos têm perguntas, então, se vocês estiverem no Zoom, anotem no chat as suas perguntas. E vocês todos aqui, presenciais, vamos tentar fazer perguntas que mais de uma pessoa possa responder, para envolver os panelistas assim. Então, vocês daqui a pouco podem fazer a pergunta. Para todos vocês, a todos vocês, eu quero fazer essa pergunta. Que obstáculos vocês enfrentaram ao reunir a história de suas famílias e como resolveram esses obstáculos? Precisam de tradução? Para mim, como eu tinha tanto material,
Eu acho que eram 4.000 fotos, 1.000 outros documentos. Eu não sei ler japonês, então eu tive uma ajuda maravilhosa de pessoas como Ellie Anderson e pessoas que viram as coisas no Descubra Nikkei e se ofereceram para me ajudar. Eu acho que o maior obstáculo que eu ainda enfrento é esse. Então, eu tenho muitíssimas cartas, cartas muito pessoais, desde que meu bisavô era pastor, desde que, que era soldado, e desde que da época da Igreja Batista do Vale do Guardian. Então eu tentei fazer com que outras famílias compartilhassem também seus documentos para benefício da história, não é? E nem sempre foi assim. São pessoas que eram voluntários de um campo de internamento de Mate. Foi muito difícil a situação deles todos, o fato de ter documentos e cartas de família e você não quer que sejam vistas em público. Harumi, pode falar espanhol. Claro, ontem eu tive a oportunidade de conhecer a história do resto dos painelistas e, comparado a eles, o meu nível de pesquisa está apenas começando. E comparado a eles, o meu nível de pesquisa é apenas iniciante. No entanto, eu concordo com o que o Mitch disse a respeito do silêncio. Tanto na minha família quanto na comunidade no Peru, existe muito silêncio, porque parte da história é muito dolorosa. Então, o principal obstáculo foi o silêncio em comum, mas a maneira de enfrentar isso foi tendo uma grande sensibilidade. Me colocar no lugar dos meus familiares ou de outros membros da comunidade e também saber cuidar deles, entendendo quais histórias podem ser contadas e quais é melhor reservar ou preservar. Reunir informação sobre o meu bisavô. Eu comecei a fazer isso quando era criança, quando era adolescente. As fontes principais foram a minha avó, Nora de Setsaru, que cuidou dele no fim da sua vida. Ela vivia na mesma casa que ele. Meu pai e alguns de seus irmãos me deram muitos documentos, muita informação, não sobre exatamente na família. Havia pouco nesse sentido. Então, para eu reunir tudo isso, foi, como eu disse, foi montar um quebra-cabeças. E ainda há peças do quebra-cabeças que faltam. É um trabalho de muitos anos, de amor, mas à medida que eu fico mais velho, há aspectos da vida dos meus bisavô que eu comecei a entender melhor, com mais clareza. Portanto, agora eu tenho uma biografia bem abrangente que eu criei. Há muitos objetos associados com sua vida, a grande maioria eu doei ao Museu da Imigração em Melbourne, onde tem uma instalação hoje. E esses objetos me acompanhavam pelo mundo quando eu era um homem de negócios. E
quando você vê os objetos, você pode interpretá-los, eles contam histórias. Eu ainda estou trabalhando na história do meu bisavô. Há uma ou duas cartas escritas na caligrafia Kisuchi, e eu acho que 0,01% da população japonesa consegue ler isso hoje, e há pequena equipe da Universidade de Sydney que está trabalhando nessa carta principal. E pelo que eu sei, pode ser de um tio. É o irmão da mãe dele que está dando uma bronca nele. Por quê? Porque ele não voltou pelo Japão. Estão terminando a tradução e eu vou ter que fazer alguns ajustes em algumas coisas que já escrevi. Gus? Evidentemente, eu não sou pesquisador, me dedico à parte de composição musical. E a minha busca teve a ver com uma questão familiar, mais focada nos meus avós. E é algo que chama a minha atenção, conhecer qual era esse sentir dos meus avós, como eles pensavam. E, de alguma maneira, poder canalizar isso por meio da música. George. Ok? Bem, escrever um livro é uma aventura ao mesmo tempo fascinante e temerária. Você nunca sabe que resultado isso vai ter. Publishing a book is something fascinating and also scary because you never know what's going to happen. E também quando você começa a pesquisar, você não sabe o que vai encontrar. And at the same time, when you start researching, you never know what you're going to find. Em alguns momentos, houve discussões internas na família. Publica isso ou não publica isso? Sometimes I heard discussions among my family, publish this, don't publish that. Minha família, embora não pareça, é uma família tradicional nos hábitos japoneses, sobretudo okinawanos. It's a traditional family with Japanese values, above all Okinawan. E o papel do Nichan, ou Nissan, é fundamental nas decisões domésticas. And the role of Nissan is fundamental in the family. O Nissan disse, publique. Tudo que você descobriu, publique. In the public. He said, yes, you have to publish it, to make it public. Então, publiquei o livro. Houve realmente surpresas. Mas, ao mesmo tempo, primeira surpresa quando você vê coisas que você não esperava. Episódios dramáticos que nós não conhecíamos. Ao longo da pesquisa, acabei vendo que eram realidade e estava documentado. So, outra vez. You discovered something you didn't. Georgie speaks English. During the process of writing the book, I discovered things that I did not expect. Yes. Sorry. Publiquei. Está no livro. Não And I published it. Então, essa é uma das experiências mais incríveis. E o segundo é o destino que uma obra tem. Eu escrevi meu livro porque achava que tinha que dar uma versão para aqueles fatos. I wrote the book because I thought that I need to find a version of the facts. Pesquisei, encontrei uma linha de interpretação daqueles fatos e publiquei. I researched, I found a line through which to interpret the facts, and I published it. E quando eu digo que o destino de um livro é uma surpresa, às vezes o encanta, às vezes o decepciona. And when I say that the book is a surprise, sometimes it's exciting, sometimes it's disappointing. Eu fiquei muito feliz quando o Harumi
me mostrou uma foto de um exemplar do meu livro aqui na Associação Okinawa Kenjin da Califórnia. Jamais esperaria por isso. I was very excited about Harumi, and I learned that my book is in the Okinawan Association of America, which I never expected. Muchas gracias, Harumi. Thank you, Harumi. Agora, o microfone aqui para as perguntas da plateia. Qual é a equipe? Então, vocês têm perguntas? Lá, tem uma pergunta lá. E talvez... Não, essa pergunta é para os meus amigos, nossos amigos da Austrália e do Brasil. A sua família foi afetada diretamente durante a guerra? E eles receberam esse tipo de tratamento que os japoneses da América, dos Estados Unidos receberam? Eu vou responder primeiro, então. Tadstaro Hasegawa foi preso no dia de Pearl Harbor. Ele teve de se inscrever como estrangeiro no início de 1940. E ele foi levado para o distrito policial. Então, foi exatamente onde ele morava. E depois, logo em seguida, a polícia chegou e o prenderam e depois levaram também para as autoridades militares. Ele foi depois levado para o campo de tortura, que fica ao norte de Melbourne, a 2 horas de lá. É uma área mais rural. E o campo de tortura tinha famílias e também homens do estado de Vitória. E também havia internos das Índias holandesas, como, por exemplo, Nova Zelândia, Nova Caledônia. E a Austrália acabou se tornando um centro de internamento. Ele foi liberado, ou libertado, principalmente por questões de sentirem compaixão dele. Eu não tenho exatamente certeza de qual foi a pergunta, mas depois da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, quando as pessoas começaram a voltar para a costa oeste e também começaram a voltar à sua vida, eles começaram a reconstruir as suas famílias e também a restaurar a sua situação econômica, que foi lenta. Os nipo-americanos lutaram por uma reparação e também por um pedido de desculpas, que eu acho que aconteceu em 1988. Na Austrália não houve reparação e também não há desculpas ou pedido de desculpas. A comunidade é muito pequena, então não existe uma massa crítica suficiente para poder também ampliar isso em termos geográficos. Nós não temos conexões com os cidadãos ou a Liga de Cidadãos Nipo-Americana que seja equivalente. Somente para dar para vocês alguns números, a comunidade encolheu, chegou a um número muito pequeno. E em junho, dia 30 de junho de 1947, o primeiro censo realizado em 13 anos, identificaram somente 335 pessoas como sendo de origem japonesa ou japoneses. E 177 eram mestiços. Então, eram pais, um dos pais aqui era japonês e o outro não. 158 foram identificados como sendo 100% etnicamente japoneses, mas somente 78 deles eram cidadãos japoneses. Ou seja, eram somente 78, e desses eram apenas 8 mulheres. Essa era a atmosfera, o clima do período pós-guerra na Austrália, que era muito de grande opressão, principalmente sobre parte dos japoneses, e também em relação à volta dos prisioneiros da guerra.
E em relação aos brasileiros, mas também os outros latino-americanos, eu acho que essa pergunta também se dirige a eles, não? Mas Hanumi, Gus, vocês podem também responder. Jorge, você gostaria de falar? Obrigado. O Brasil rompeu relações diplomáticas com o Japão em janeiro de 1942. Brazil broke diplomatic relations with Japan in 1942. Foi mês e meio depois do ataque a Pearl Harbor. It was a month and a half after the Pearl Harbor attack. Foi numa reunião considerada chamada Conferência do Rio de Janeiro, que congregou os governos dos Estados Unidos e de todos os países da América. There was a conference in Rio de Janeiro that brought together the government of the United States and all the countries in the Americas. A presença japonesa no Brasil já estava sendo mal vista pela maioria da população brasileira, porque o Japão estava em guerra. The point of view about Brazil, Japan in Brazil, the Japanese population in Brazil was already seen poorly because Japan was already at war. O rompimento das relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão trouxe mais dificuldades para os imigrantes japoneses. And this breaking of diplomatic relations between Japan and Brazil brought even more difficulty for Japanese immigrants. Já sendo mal vistos pela maioria da população brasileira, os japoneses ficaram sem uma representação formal do governo de seu país. Since they were already seen poorly by the population of Brazil, now they didn't even have a representation by their government in the country. Nos anos seguintes, os japoneses foram severamente reprimidos pela polícia. The Japanese were very severely repressed by the police in the following years. Seus atos, suas palavras, suas ações eram frequentemente vigiadas ou delatadas por vizinhos à polícia. Their acts, their creation, their communities were basically watched closely by people around them and even reported by their neighbors. Em 1943, cerca de 6.500 japoneses residentes na orla litorânea do estado de São Paulo foram removidos de lá. In 1943, about 6,500 Japanese living in the coastal areas near São Paulo were removed. Eles eram considerados potenciais espiões das forças inimigas do Brasil. They were considered potential spies of the enemy forces of Brazil. Essa repressão, somada à atitude da ditadura de Getúlio Vargas, This attitude kind of summed up the repressive attitude of the Getúlio Vargas dictatorship. foi tornando cada vez mais difícil a vida dos japoneses no Brasil nesse período. So in this period, the life of Japanese people in Brazil was getting successively worse. Logo após o fim da guerra, naqueles episódios que eu citei na minha palestra, muitos japoneses continuaram presos sob regimes que chamaria quase desumanos. So around the time of the end of the war, as I discussed in my presentation, many Japanese people in Brazil were remaining under repressive regime. A tortura era uma prática comum da polícia naquela época. And in that era, torture was a common police practice. No ano passado, em julho do ano passado, o governo brasileiro, por meio da Comissão Nacional de Direitos Humanos, So in the past, the Brazilian government, through the Human Rights Commission, tomou a decisão de pedir desculpas formais às famílias das pessoas que sofreram maus tratos e tiveram seus direitos humanos desrespeitados durante esse período. so made the decision to ask for formal forgiveness for the repressive acts that they carried out. The Brazilian state, basically, the Brazilian state formally asked forgiveness for the repressive acts that they carried out during that period.
Thank you. Bom, nós estamos com um problema de tempo, nós temos ainda o filme para passar, é o filme da Harumi, e o Gus também tem a sua apresentação. Então, nós vamos fazer uma recepção na parte da entrada aqui do auditório. Nós vamos encerrar, então, essa parte do programa e gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês. Para aqueles que estão no Zoom, vocês têm acesso à interpretação simultânea. Gostaria de agradecer a Glenda de la Fuente, Marie Graterol, Marisa Shirasuna, Ciani Campos, Yoshiko Oyama e Alberto Suzuki. Foi maravilhoso ouvir todas as histórias de vocês, de todas as partes do mundo, e o nosso mundo ampliou muito ouvindo vocês. Muito obrigada pela presença de vocês.